Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro, semana do encontro do G20 aqui no Brasil. O encontro que reuniu aí as 20 maiores economias do mundo, em sua declaração final, falou sobre vários temas, entre eles sobre uma aliança global de combate à fome. Além disso, o grupo também defendeu uma reforma do sistema financeiro global, a fim de propor uma taxação global para os chamados super ricos. A justificativa do grupo é que se cada país fizer isso individualmente, pode acarretar aí fuga de capitais, mas se isso for feito de uma forma generalizada, essa tributação pode ser utilizada para o combate à fome e à miséria ao redor do mundo. Além disso, o grupo deu uma declaração genérica em relação à paz na Ucrânia. Lembrando que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não fez parte do encontro. E, aliás, no cenário global, a tensão entre Rússia e Ucrânia dominou o mercado essa semana. O confronto ganhou aí novos contornos. Depois que os Estados Unidos autorizou a Ucrânia a utilizar os mísseis de longo alcance contra o território russo, decisão que foi acompanhada por outros aliados da Europa. A Rússia ameaçou retaliar, inclusive com um ataque nuclear. Essa semana, a Rússia disparou contra o território ucraniano um míssil hipersônico intercontinental. Foi a primeira vez na história que esse tipo de armamento foi utilizado em combate. Esse tipo de míssil ele pode carregar, inclusive, uma ogiva nuclear, o que acabou aí gerando muita tensão a nível global. Isso foi refletido principalmente no preço do barril de petróleo. O barril Brent, referência para a Petrobras, subiu 5,81% essa semana, encerrando cotado aos $75,19. Por outro lado, o minério de ferro acabou encerrando em leve queda de 0,3%, com a tonelada cotada aos $109,95. Isso se deve aí a dados mistos vindos da China. A sua indústria aí não apresentou bons números, mostrando que a China ainda vive dificuldades para conseguir aí bater a sua meta de crescimento. Ainda sobre o G20, nós tivemos um encontro bilateral entre o presidente do Brasil e o presidente da China, Xi Jinping. Deste encontro saíram aí assinados 37 acordos de cooperação comercial entre os dois países. Destaque para o acordo com a SpaceX, que é a empresa de internet via satélite, principal concorrente aí da Starlink, que pertence ao bilionário norte-americano Elon Musk. Mas a principal preocupação do mercado interno continua sendo em relação à política fiscal. O pacote de corte de gastos, mais uma vez, não foi anunciado essa semana. Além disso, o Ministério da Fazenda anunciou bloqueios na ordem de 6,1 bilhões de reais para tentar cumprir aí as metas do arcabouço fiscal. Por outro lado, ajudou o lado fiscal brasileiro o anúncio da Petrobras. Ela anunciou aí dividendos extraordinários da ordem de 20 bilhões de reais. Desse montante, mais de 7 bilhões de reais serão destinados à União, que é o principal acionista da petroleira. Isso acabou fazendo com que o nosso Ibovespa encerrasse em alta de 1,09% ao longo dessa semana. Já o dólar também fechou a semana em leve alta, de 0,1%, cotado aos R$ 5,80. Nos Estados Unidos, depois da divulgação aí de dados do seguro-desemprego, que vieram aí menores do que o esperado, as bolsas por lá fecharam em alta essa semana. O S&P 500 encerra em alta de 1,62%, a Nasdaq encerra em alta de 1,53% e o Dow Jones encerra em alta de 1,99%. As bolsas da Europa, apesar de toda a tensão causada aí pelo confronto entre Rússia e Ucrânia, também fecharam em alta essa semana. O Stoxx 600 encerra em alta de 1,15%. A nossa renda fixa também teve um bom desempenho essa semana. Os juros futuros fecharam praticamente estáveis, com o DI para janeiro de 2025 encerrando em leve alta de 0,07 pontos percentuais, cotado a 11,49%. Já o DI para janeiro de 2026 teve leve alta de 0,02 pontos percentuais e encerra cotado
a 13,25%. A carteira geral de títulos públicos acabou tendo um bom desempenho. O IMA geral encerra em alta de 0,23 pontos percentuais, enquanto isso os pré-fixados, medido pelo IRFM, encerram em alta de 0,13 pontos percentuais. Para a semana que vem, nós temos uma série de dados nos Estados Unidos. Sai a última ata da reunião do FONC, o Comitê de Mercado Aberto do Banco Central de lá, que é quem decide a taxa básica de juros. Também saem índices de inflação e o PIB do terceiro trimestre. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação de índices de inflação. Saem o IGPM e o IPCA 15. E também saem os dados do emprego. A grande expectativa é pelo anúncio do pacote de corte de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma reunião com o presidente Lula na segunda-feira e a expectativa é de que esse anúncio seja feito ou na segunda-feira à tarde ou ao longo da próxima terça-feira. E também é a última semana do mês de novembro, semana da Black Friday, promoção aí de final de ano que promete agitar o comércio. Muito obrigado e até a próxima semana.